Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consulte-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre o sem plano B. Calma que eu já explico. Na realidade, quando a gente tem uma ideia de algum empreendimento, ou seja, quando vamos entrar no empreendedorismo ou vamos abrir um outro negócio, nós temos às vezes uma ideia, que é essa ideia original que a gente chama de plano A. E nesse pensamento é comum a gente pensar numa diversificação dessa ideia, numa forma diferente da ideia original. Isso a gente chama de plano B, ou às vezes, se é até uma outra diferenciação ou diversificação, a gente acaba chamando de plano C. Ok, na hora quando a gente está pensando, não é, em termos um empreendimento, entrarmos, por exemplo, no empreendedorismo, se eu não fosse um empreendedor, é normal a gente pensar, e até eu acho que é positivo a gente pensar sim em variações dessa ideia original, o que a gente chama aí de plano B ou plano C, etc. O problema é quando a gente vai executar, não é? Estamos aí no início da execução da ideia, que a gente chama de plano A, que é a ideia original, e aí por ansiedade ou por medo, a gente já começa a querer colocar em prática também aquilo que nós chamamos de plano B. Poderia ser uma ideia diferente da A ou poderia ser uma diversificação. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba dividindo a energia que deveria estar totalmente voltada, o foco na realidade, deveria estar totalmente voltado para a ideia original ou plano A. Esse é o problema. Existe inclusive um vídeo que eu publiquei recentemente nas minhas redes sociais, esse vídeo já está aí rolando na internet, já tem aí uns 2 ou 3 anos, que eu me lembro, em que ele fala do problema da gente tentar fazer o plano B e o plano C junto com o plano A, ou seja, ele mesmo coloca, olha, não tem que ter plano B. Não é? Essa é uma visão interessante. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás eu li um livro em que o autor, não me lembro que o autor, a gente acaba lendo tanta coisa, em que o autor falava exatamente isso. Na hora do pensamento, do primeiro planejamento inicial do empreendimento que a gente deseja, é interessante sim a gente pensar em variações. Aí entraria um plano B ou sei lá, um plano C. Mas na hora da execução não é interessante, porque a gente acaba dividindo essa energia, ou seja, perdemos o foco principal naquilo que a gente estava indo, naquele caminho que a gente estava indo, que era o chamado plano A. Então, na hora da execução, a gente tem que colocar aquilo em prática, né? Claro que a gente tem que fazer um planejamento rápido, eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre isso, chama Planejamento Inicial. Né? Hoje a gente faz um planejamento muito rápido, às vezes utilizando o Canvas, mas no vídeo eu tenho um roteirinho muito rapidinho em que você pode colocar, não é, em prática esse planejamento rápido. Já atendi pessoas que por ansiedade elas já queriam com menos de 2 meses de abertura do seu empreendimento, né, seja ele físico ou estando ele na internet, né, um e-commerce, ela já queria já diversificar. Né? E muitas vezes também vem um medo, ele vem mais do que a ansiedade. Né? A pessoa ali já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, o resultado não vem, muitas vezes não fez um planejamento inicial, o capital de giro que já não existia já acabou, aí a pessoa começa a ficar com medo, esse medo vai aumentando, aquilo vai gerando um pânico, e aí a pessoa vai se perdendo, porque já coloca em prática ali o chamado plano B, ou às vezes o plano C, e a empresa, obviamente, ela pega um caminho, pega outro, e não chega a lugar nenhum. Então, temos que manter o foco. Por isso que na hora da execução, logo nos primeiros momentos da empresa, é interessante a gente não lembrarmos em que existe aí um plano B, um plano C. Nós temos que seguir naquele rumo, claro que fazendo os ajustes necessários, né? Mas quando a gente fala de sair de um plano A para um plano B, significa dar uma guinada muito forte. Tem pessoas que, por exemplo, abriram um salão de beleza, né? Eu mexo muito com segmento aí de microempresas, e de repente elas viram que estavam andando errado, e naquele local onde ela fez o salão de beleza, que era ali na garagem da casa dela, ela abriu um bar, por exemplo. Então, uma coisa totalmente diferente da outra. Então a gente fala que a questão do plano B, quando a gente pensa num plano B, se é algo muito diferente, uma diversificação muito forte, quando a gente estiver implantando, a gente tem que esquecer esse plano B. Claro que às vezes a gente pode pensar, eu tenho uma ideia original, como estou chamando de plano A, e aí eu penso em variações pequenas dessa ideia. Ah, eu quero abrir uma padaria
e de repente eu tenho um plano B que é dentro dessa padaria, com o crescimento dela, fazer uma diversificação e colocar, por exemplo, um espaço para me fazer pizza. Ok. Então aí eu não estou saindo do plano A, um plano B, ou seja, há uma diversificação que tem sentido daquele plano A que eu estou chamando para o outro plano B. Então se você gostou, dê um ok, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.